Bom dia, graça e paz. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Nossa leitura no dia de hoje encontra-se no livro de Juízes, capítulo de número 9, que diz assim: Abimeleque, filho de Jerubbaal, foi a Siquém, aos parentes de sua mãe, e falou com eles e com toda a geração da casa de seu avô materno, dizendo: Peço-lhes que perguntem a todos os cidadãos de Siquém: o que é melhor para vocês? Que 70 homens, todos filhos de Jerubbaal, dominem sobre vocês, ou que vocês sejam dominados por apenas um? Lembrem-se também de que eu sou osso e carne de vocês. Então os parentes de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com as quais Abimeleque contratou uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. Foi à casa de seu pai em Ofra e matou os seus irmãos, os filhos de Jerubbaal, 70 homens, sobre uma pedra. Porém, Jotão, o filho mais moço de Jerubbaal, escapou, porque havia se escondido. Então se reuniram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, foram e proclamaram Abimeleque rei junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. Quando soube disso, Jotão foi e se pôs no alto do monte Gerizim. Em alta voz gritou, dizendo: Cidadãos de Siquém, escutem o que vou dizer, e Deus escutará vocês. Certa vez, as árvores foram ungir para si um rei. Disseram a Oliveira: reine sobre nós. Porém, Oliveira lhes respondeu: deixaria eu o meu óleo apreciado por Deus e pelos homens para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha você e reine sobre nós. Porém, a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à videira: venha você e reine sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: venha você e reine sobre nós. E o espinheiro respondeu às árvores: se é verdade que querem me ungir rei sobre vocês, venham e se refugiem debaixo da minha sombra. Mas se não, que do espinheiro saia fogo e consuma os cedros do Líbano. Jotão continuou: e agora, se vocês agiram de boa fé e com sinceridade, proclamando Abimeleque como rei, se vocês fizeram o que é correto em relação a Jerubbaal e a sua casa, e se o trataram segundo ele merecia pelo que fez, porque o meu pai lutou por vocês, arriscou a vida e os livrou das mãos dos midianitas. Mas hoje vocês se levantaram contra a casa de meu pai e mataram os filhos dele, 70 homens, sobre uma pedra. E a Abimeleque, filho da escrava dele, vocês puseram como rei sobre os cidadãos de Siquém, porque é irmão de vocês. Se vocês agiram de boa fé e com sinceridade para com Jerubbaal e sua casa, então alegre-se com Abimeleque e que ele também se alegre com vocês. Mas se este não for o caso, que saia fogo de Abimeleque, consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milo, e que saia fogo das cidades de Siquém e de Bet-Milo e consuma Abimeleque. Depois disso, Jotão fugiu para Beer, onde ficou morando porque estava com medo do seu irmão Abimeleque. Abimeleque havia dominado sobre Israel durante 3 anos, quando Deus suscitou um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, que foram desleais com Abimeleque. Isso aconteceu para que fosse vingada a violência praticada contra os 70 filhos de Jerubbaal e para que fossem castigados tanto Abimeleque, que era irmão deles, e os havia matado, como os cidadãos de Siquém, que contribuíram para que ele matasse os seus próprios irmãos. Os cidadãos de Siquém puseram sobre os altos dos montes homens de emboscada contra Abimeleque, e eles assaltavam todos os que passavam pelo caminho perto deles. E Abimeleque foi informado disso. Gaal, filho de Ebed, veio com seus irmãos e se estabeleceram em Siquém.
e os cidadãos de Siquém confiaram nele. Foram ao campo, cortaram os cachos das vinhas, pisaram as uvas, fizeram festas, foram à casa de seu Deus, comeram, beberam e amaldiçoaram Abimeleque. E Gaal, filho de Ebede, disse: Quem é Abimeleque? Quem somos nós, de Siquém, para que o sirvamos? Não é ele o filho de Jerubaal? E não é Zebul o seu oficial? Seria melhor servir os homens de Ramor, pai de Siquém. Mas nós, por que serviremos a ele? Quem dera estivesse este povo na minha mão. Eu expulsaria Abimeleque. Eu diria a Abimeleque: multiplique o seu exército e venha lutar. Quando Zebul, governador da cidade, ouviu as palavras de Gaal, filho de Ebede, ficou furioso e enviou secretamente mensageiros a Abimeleque, dizendo: Eis que Gaal, filho de Ebede, e seus irmãos vieram a Siquém e estão alvoroçando a cidade contra você. Levante-se de noite, você e o povo que estiver com você. Ponham-se de emboscada no campo. Levante-se pela manhã ao sair do sol e ataque a cidade. Quando Gaal com sua gente sair para atacar, faça com ele o que estiver ao seu alcance. Assim, Abimeleque se levantou de noite, e todo o povo que estava com ele, e se puseram de emboscada contra Siquém em 4 grupos. Gaal, filho de Ebede, saiu e pôs-se à entrada do portão da cidade. Com isto, Abimeleque e todo o povo que estava com ele se levantaram das emboscadas. Gaal viu aquele povo e disse a Zebul: Veja, vem gente descendo do alto dos montes. Mas Zebul respondeu: Você está vendo as sombras dos montes, elas se parecem com homens. Porém, Gaal tornou a falar e disse: Veja, vem gente descendo bem na nossa frente, e uma tropa vem vindo do caminho do carvalho dos adivinhos. Então Zebul disse a Gaal: Onde ficaram agora as suas ameaças? Não foi você quem dizia: Quem é Abimeleque para que o sirvamos? Não é este o povo que você desprezou? Pois saia agora e vá lutar contra ele. Gaal saiu à frente dos cidadãos de Siquém e lutou contra Abimeleque. Abimeleque perseguiu Gaal, que fugiu dele, e muitos feridos caíram até a entrada do portão da cidade. Abimeleque ficou em Arumá, e Zebul expulsou Gaal e seus irmãos para que não ficassem morando em Siquém. No dia seguinte, o povo de Siquém saiu ao campo, e Abimeleque foi avisado disso. Então ele reuniu seus homens e os dividiu em 3 grupos e os pôs de emboscadas no campo. Quando Abimeleque viu que o povo saía da cidade, levantou-se contra eles e os atacou. Abimeleque e o grupo que estava com ele correram e tomaram posição junto à entrada da cidade, enquanto os 2 outros grupos atacaram todos os que estavam no campo e os destroçaram. Abimeleque lutou contra a cidade durante todo aquele dia. Tomou a cidade e matou o povo que nela havia. Arrasou a cidade e espalhou sal sobre ela. Todos os cidadãos da torre de Siquém souberam disso e entraram na fortaleza, no templo de El-Berite. Mas Abimeleque soube que todos os cidadãos da torre de Siquém se haviam reunido. Então ele subiu o monte Salmão, ele e todo o seu povo. Abimeleque pegou um machado, cortou o galho de uma árvore. Ele o levantou, pôs no ombro e disse ao povo que estava com ele: O que vocês me viram fazer, façam também vocês, depressa. Assim, cada um deles cortou um galho e seguiu Abimeleque. Puseram os galhos ao redor da fortaleza e os incendiaram. Assim morreram todos os que estavam na torre de Siquém, mais ou menos 1.000 pessoas, homens e mulheres. Então Abimeleque foi a Tebes, sitiou a cidade e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres, todos os moradores da cidade fugiram para lá. Fecharam as portas da torre e subiram ao terraço. Abimeleque veio até a torre, lutou contra ela e se aproximou da porta para a incendiar. Mas uma mulher jogou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e lhe quebrou o crânio. Então Abimeleque chamou depressa o moço, seu escudeiro, e lhe disse:
Tire a sua espada e me mate, para que não se diga que uma mulher me matou. O moço o atravessou com a espada e ele morreu. Quando os homens de Israel viram que Abimeleque já estava morto, foram embora, cada um para sua casa. Assim, Deus fez cair sobre Abimeleque o mal que ele havia feito a seu pai ao matar os seus 70 irmãos. De igual modo, Deus fez cair sobre a cabeça dos homens de Siquém todo o mal que havia praticado. Assim veio sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jerubaal. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus por mais essa porção da sua palavra. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, nós iniciamos mais um dia com muita alegria na sua presença. Muito obrigado pela noite de sono, de descanso. Muito obrigado pela vida, pelo dom da vida, pela oportunidade que temos de acordar, de respirar e de ter acesso à tua presença e agradecer ao Senhor. Muito obrigado por essa porção da sua palavra, onde o Senhor deixa bem claro, registrado, que as nossas escolhas e as nossas atitudes têm consequências. Muitas vezes achamos que podemos fazer o que vem na nossa mente. Muitas vezes o homem arma ciladas e armadilhas uns contra os outros, acreditando que nenhuma consequência terá e apenas serão beneficiados. E nessa história de Abimeleque contra seus irmãos, fica bem claro que no tempo certo o Senhor muda esta sorte e traz consequências drásticas sobre aqueles que agiram de maneira errada. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor nesta manhã que visite cada um de nós, cada um dos nossos lares, das nossas casas, que o teu Espírito nos convença do pecado, da justiça e do juízo e nos conduza à tua palavra, nos conduza a uma vida de devoção diária, nos conduza a uma vida de leitura, meditação, estudo da tua palavra, oração, jejum, comunhão com os irmãos, que possamos compreender que o que nos cabe é buscar ao Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. É buscar o Senhor com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com toda a nossa capacidade, procurando sempre agradá-lo e fazer a sua vontade. Não permita, Senhor, que nós nos desviemos do teu caminho. Fortalece-nos no teu caminho. Dá-nos entendimento que as nossas escolhas geram consequências, que os nossos atos terão consequências e que assim nós possamos pensar e agir como verdadeiros filhos do Senhor, servos de Deus, como Paulo gostava de se apresentar, servo do Deus Altíssimo. Que assim o Senhor faça conosco, visita os nossos lares, que haja paz e harmonia em cada um dos nossos lares, das nossas casas. Visita os nossos entes queridos, que haja conversão, que haja reconciliação, que haja, Senhor, uma busca com afinco da presença do Senhor e que possamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Visita os enfermos, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo saúde, trazendo vida e paz. Visita os que estão aflitos, angustiados, perturbados. Derrama sobre cada um deles da paz que excede todo o entendimento, da paz que procede do Senhor, o Jeová Shalom, o Deus da paz, aquele que traz a tranquilidade, a normalidade, todas as coisas, aquele que governa, que reina tudo, que nada foge ao seu controle, que a paz do Senhor invada cada um dos nossos corações e nos conduza de maneira altaneira na tua presença. Que o Senhor visite a tua igreja, fortaleça a tua igreja, sustente a tua igreja e que a tua igreja cresça para a honra e glória do teu nome. É assim que nós oramos, Pai, agradecidos.
no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos.